Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, Deus, por tudo que tem nos concedido, pelo Teu livramento, a Tua bênção, Tua graça e o Teu poder. Tu és o nosso Deus e Pai, aquele que nos guia, aquele que nos dá entendimento e compreensão. Aqui estamos, Pai, para receber Tua palavra. Nos prepara, tira todo o impedimento, as dificuldades, toda a resistência, Pai, que possamos ter, ó Deus, para ouvir e guardar a Tua palavra. É assim, Senhor, que o Teu servo que vai ministrar também tenha facilidade para transmitir a todos nós, Senhor, e saiamos daqui abençoados, por estar na Tua casa, por estar em comunhão com os irmãos e por sair entendendo mais da Tua palavra. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Pastor Jacó está com a oportunidade. Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus. Peço que os irmãos, por favor, mantenham as suas Bíblias abertas aí no livro do profeta Abacuque. E o nosso estudo, ele está baseado nesse livro. O tema do estudo dessa noite é a sobrevivência em tempos de crise. Repetindo, pastor Jean, a sobrevivência em tempos de crise. O profeta Abacuque, lá no tempo dele, a nação estava em crise, o reino estava em crise, o mundo estava em crise e o homem de Deus também estava em crise. O profeta, eu acho que a cabeça dele estava nas nuvens, né? Ele não entendia por que Deus permitia que a situação chegasse naquele momento ali, naquele estágio. E ele nunca tinha visto uma coisa daquela, e era uma coisa assombrosa demais para ele, mesmo ele sendo um profeta, mesmo ele conhecendo a Bíblia, mesmo ele sendo alguém que tinha intimidade com Deus, ele, como profeta, ele conhecia tudo que já tinha sido escrito ali da parte de Deus, ele conhecia o Pentateuco, conhecia os Salmos, conhecia os outros escritos. Ele era um homem que sabia ler o que estava se passando no mundo e sabia fazer uma análise do que estava passando no mundo, do que estava acontecendo com a nação, e ficava sem resposta para muita coisa, porque ele não entendia, né? E ele, na sua falta de entendimento, ele faz uma coisa que muitos de nós deveríamos fazer. Obrigado. Ele desabafa perante o Senhor, né? Ele vai, chora, coloca toda a sua frustração diante do Senhor, né? E aquilo ali não era uma rebeldia. Ele simplesmente tinha chegado no limite do entendimento dele, mas ele era um homem de fé, né? Ele era um homem de fé, era um homem de Deus. E aqui fica uma grande lição para nós. Não importa que tamanho seja a nossa fé, não importa a nossa envergadura espiritual, não importa o quanto a gente já tem caminhado com Deus. Vai chegar um momento em que a gente não vai entender por que Deus está agindo daquela forma, quando no nosso entendimento deveria ser de outra forma, né? Então, por que o mundo tem crise? Por que tinha crise no tempo do profeta Abacuque? Por que tem crise hoje? Simplesmente por uma coisa, porque nós vivemos num mundo que é decaído. Pastor, o que é isso? É o mundo que está distante da graça do Senhor. O mundo está longe de Deus. O mundo vive o sistema de Satanás, que é o príncipe deste século, né? Então, não é de nós ficarmos surpresos se nós, vivendo num mundo que é regido pelo diabo, a gente em algum momento, ou em todo momento, ficar tendo entrave, né? Porque se nós não somos desse mundo e nós vivemos no mundo, irmão Mário, que o príncipe dele é Satanás, vai ter embate, sempre. É para ter embate, né? Talvez Abacuque não tinha se apercebido disso.
que a sua nação, a nação de Israel, tinha sucumbido ao mundo. A nação que Deus tirou para ser testemunha dele perante as outras nações, tinha sido seduzida pelo mundo. O mundo entrou na nação. E aí a coisa ficou ruim, né? E aí quando nós temos essa queixa do profeta. Mas o Senhor disse, o Senhor Jesus, lá em João 16:33, ele disse que no mundo teríamos aflições. O Senhor Jesus falou assim. Mas em Mateus 28:20, ele também disse que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o mesmo Senhor que disse que teríamos aflições, ele também disse que ele estaria conosco. Aqui fica uma outra lição, pastor Manuel. Deus não tira a tribulação, a gente da tribulação, pastor Jean. Ele está conosco no meio da tribulação. É bem diferente. Então, nós não estamos sozinhos no meio da crise. E aí, trazendo para a nossa nação, trazendo para a nossa realidade, saindo lá um pouco do mundo do profeta Abacuque e vindo para o Brasil do ano de 2023, nós sabemos que o Brasil está enfrentando uma série de crises. Crise política, crise moral, crise econômica, sem precedentes. Para os irmãos terem uma ideia, dados de hoje, há quase 9 milhões de desempregados. Significa aí que são mais ou menos 9 milhões de famílias que estão vivendo em dificuldades, que talvez nem tomaram café hoje, ou se tomaram café, não almoçaram nem jantaram e nem sabem se vão ainda no dia de hoje. Então, enquanto eu e você estamos aqui, e certamente já fizemos mais de uma alimentação, tem 9 milhões de brasileiros que estão desempregados e não sabem de onde vem. E nesse 9 milhões de brasileiros, certamente tem muitos crentes em Jesus, tem muitos salvos, tem muitos que vão subir quando a trombeta tocar, mas eles estão na crise. Então a crise pega crente também. Mas como é que a gente vive na crise, né? Como é que a gente vive na crise? É o tema do estudo, sobrevivendo em tempos difíceis. Taxa de juros altas. Taxa de juros está 19,75 ao ano. Isso significa, irmãos, não compre nada financiado a longo prazo, porque o seu couro certamente vai ficar igual o pirarucu na cerca com sal, salgando. É uma taxa de juros absurda. Não compre carro, não compre casa financiado, fuja disso. O resultado desses juros altos é a tão temida recessão econômica. É claro, se você tem juros altos, o empresário não vai emprestar dinheiro, não vai investir no seu negócio, ele não abrindo, pastor Manuel, ele não abrindo o negócio dele, ele não tomando, não vai gerar emprego e por aí vai, né? Então, além disso, a crise também tem afetado a área de saúde. Certamente, nós devemos ter alguns conhecidos que estão padecendo de enfermidade e que buscam os hospitais públicos e sofrem na fila de espera. Porque até você entrar no sistema do SUS, você está morrendo. Aí o sistema do SUS diz assim, morra daqui a 6 meses, porque nós só vamos poder lhe atender daqui a 6 meses. Aí o camarada precisando de uma cirurgia, né? Então, crise no sistema de saúde, filas de esperas muito longas, né? Eu não sei se aí é o pastor de... Qual é a cidade? Eu não sei se lá em Amundá já resolveram esse problema da saúde. Não sei se lá o camarada vai lá, tem 30 médicos esperando, né? Lá, deve ser diferente lá, pastor Jean, mas aqui o negócio é difícil. Os que buscam, né? Então a saúde
E aí, irmãos, está na saúde particular também, é lastimável, né? Então, faltam médicos, faltam remédios, faltam leitos, e muitas pessoas morrem sem conseguir atendimento médico. Os que têm o recurso ainda podem se virar buscando um socorro em hospitais públicos, né? Mas é caro, né? Há ainda os problemas decorrentes da natureza. A gente que mora aqui na região amazônica, nós vemos que nós estamos agora atravessando o período de fortes chuvas, né? Então, tem chovido forte aqui em Manaus, e nós temos relatos que, missionária Francisca, eu não sei se a senhora está antenada aí nas notícias, mas o temporal tem levado muitas casas, né, nessas que estão localizadas aí na situação de risco. Então, tudo isso, irmãos, é crise. Já pensou você estar na sua casa e a sua casa sendo levada pela corrente? Você que dormiu na noite anterior dentro da sua casa, aí no dia de hoje você não tem mais uma casa para morar? A sua geladeira, a sua televisão, o seu sofá foi tudo embora, né? Então, a nossa sociedade, ela está caótica. Porém, nós, os crentes, assim como o profeta Abacuque, nós temos que ter a consciência que Deus cuida de nós. Não importa o período que nós estejamos vivendo. Mas eu queria também deixar uma verdade aqui, baseado na palavra, que a crise espiritual, a crise política e econômica que o mundo enfrenta é consequência do pecado e consequência de um mundo decaído, né? de um mundo violento. Então, nós temos que entender, e nós não podemos nos alienar disso. Enquanto mais cedo nós enxergarmos isso, mais condições de enfrentar a situação nós vamos ter. A pior coisa que pode existir é alguém que está doente, mas se nega a ir no médico para que o médico não diga que ele tem aquela doença. Então ele acha que ele não indo para o médico, a doença vai fugir do corpo dele. Uma pessoa assim se chama alienada. Ela quer fugir da realidade que ela vive, né? Então, nós temos que ver que a crise, ela é uma realidade. A crise, o profeta Abacuque aponta que existia uma crise, e nós no Brasil não estamos vivendo no país da maravilha, não. Nós estamos enfrentando uma crise. Nós só temos que perceber essa crise e pedir em Deus graça e sabedoria para que nós passemos por ela com o mínimo de prejuízo possível, né? Sempre lembrando, pois não, Dorivaldo? Qual crise? Fica em pé, meu irmão, porque de repente o pessoal pode pensar que eu estou inventando. Te apresenta aí para a igreja. Diácono Dorivaldo. E olha lá, na cidade de Deus. Tu pensava que era um arrebatamento, né, que estava subindo, mas não era não, era um temporal. Então tu passou por essa crise. Mas aí tu perdeu a fé? Confiou no Senhor? E hoje está dando testemunho, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, a crise ela é uma realidade, está aqui um testemunho. Se fosse perguntar, tem muitos irmãos que estão passando por problema de saúde, desemprego, e tantos outros problemas, né? Então, só que Deus criou um mundo perfeito.
Então, se Deus criou o mundo perfeito, o que foi que aconteceu para a gente estar vivendo esses problemas, né? E Ele colocou o homem para cuidar da criação e nela habitar no mundo perfeito. Adão recebeu do Criador a missão de governar a terra e cultivar o solo. Por um período de tempo, nós não sabemos quanto tempo ele passou, Adão e Eva viveram sem crise. Se você perguntar, alguém já viveu sem crise nesse mundo? Você pode afirmar com toda certeza, não existia boleto para ficar colado na parede, conta de luz, conta de água, a comida estava à disposição. Então, por um tempo, não existiu crise no mundo. Quando o mundo era controlado e quando o mundo estava em obediência a Deus, antes da queda. Então, eles viveram sem crise e em harmonia, governando o mundo. Porém, Adão e Eva caíram na tentação do diabo. Desobedeceram a ordem de Deus. Com o pecado, irmão Mário, acredite nisso, com o pecado, veio o juízo divino sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. Nem a serpente escapou do juízo de Deus, né? A terra também sofreu as consequências do pecado. O pecado deformou a raça humana e fez com que o mundo viesse a experimentar as diferentes crises, evangelista Miqueias, que nós temos passado. A primeira crise, vejam só, irmãos, a primeira crise que Adão enfrentou, logo depois da queda, foi o relacionamento com a sua mulher. Então, se você, em nome de Jesus, está tendo crise com a sua esposa, não se apavore. Adão foi o primeiro, né? Então, olha o que Adão faz depois da queda. Olha o que sai da boca de Adão, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Ele diz, com coração, eu acredito, assim, de murmuração, né? Então, o homem disse a Adão, né? A mulher que tu me deste. Olha como ele é tão atrevido, que ele chama o Deus Todo-Poderoso de tu, pastor Saraiva. A mulher que tu me deste. Ó, a mulher, então ele já joga a culpa para a mulher, e que tu, porque se tu não tivesse me dado, eu não teria pecado, né? A mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi, sem vergonha, né? Ele culpou a mulher, foi ele o culpado, ele comeu porque ele quis. Irmãos, e aqui fica uma outra questão aqui. Não culpe ninguém pelas suas decisões. Não culpe ninguém, não culpe Deus, não culpe a sua mulher. Mesmo que alguém coloque uma espingarda no seu ouvido, a última decisão é sua, não é? E minha. Então, em meio às crises, sejam elas de diferente ordem, nós sempre temos a tendência de culpar alguém. A gente sempre culpa alguém pelas coisas ruins que nós estamos passando. Ah, se meu pai fizesse isso, ou minha mãe fizesse aquilo, meu marido ou minha mulher. A gente nunca olha para a gente mesmo, né? Aí eu pergunto, nesse momento, quem você está culpando pela crise que você está passando? Vou repetir, quem você está culpando pela crise que você está passando? Para Adão, ainda teve uma explicação, né? Ele olhou para trás, viu a Eva, ele disse, a mulher que tu me deste. Aí quando Deus perguntou para Eva, missionária Francisca, ela fez assim mesmo, ela olhou para trás e disse, foi a serpente. Aí quando Deus perguntou para a serpente olhou para trás, mas não viu mais ninguém e assumiu toda a culpa, né? Então, disseram uma vez, eu não estava aqui, missionário, mas que terminou um culto, pastor Jean, aí saiu um crente daqui da igreja, chegou lá na esquina, evangelista, disse que ele viu o diabo chorando na esquina. Aí ele me perguntou, mas diabo, por que tu está chorando? Aí ele disse, todos os pecados de vocês me culpam. Brincadeira à parte, irmãos, mas só para dizer o seguinte,
O diabo está no papel dele, de tentar. Mas a escolha, a decisão sempre será nossa. Nós temos que ter responsabilidade para assumir os nossos erros, porque se nós nunca tivermos essa responsabilidade, nós nunca vamos ser vencedores de assumir as nossas falhas e recorrer para o Senhor, pedir misericórdia e pedir que Ele trabalhe profundamente na nossa alma, no nosso espírito, e que Ele nos aperfeiçoe naquela falha que nós tivemos, né? Precisamos entender isso. Então, nós estamos numa sociedade que vive em crise. Com a queda vieram os males, vieram as crises que assolam a terra até os dias de hoje. O homem está cada dia mais diante de Deus, isso é uma verdade. Cada dia mais o homem está para longe do Senhor, e quando ele se distancia de Deus, ele se distancia cometendo toda sorte de iniquidade, toda sorte de torpeza, toda sorte de pecado. Nossa geração, ela é muito parecida, eu penso até que ela já está pior do que a geração do dia de Noé, porque certamente a geração do dia de Noé, ela foi uma geração de violência, mas eu nunca vi a pessoa decepar a cabeça do outro, sair fazendo como bola de futebol, botar na internet, sair arrancando o couro da outra, filmar na internet e distribuir para o mundo ver. Eu acho que isso daí não existia no tempo de Noé. Contudo, Deus está no controle, apesar dessa situação terrível, Deus continua no controle. O dia do Senhor virá e a sua justiça será feita. Então, vamos ficar na posição como Abacuque teve, mesmo nós não entendendo como Deus está agindo, mas vamos ter a certeza que Deus está no controle e que um dia Ele julgará o mundo. Julgará o mundo, julgará o senhor do mundo, que é Satanás, e todo o seu sistema. Nós vivemos numa sociedade corrupta e perversa. Não vamos nos esquecer disso. Por isso nós não podemos ter comunhão com as trevas. Não, apesar da sociedade ser corrupta e perversa, nós não pertencemos a este mundo, nós somos cidadãos dos céus, por isso não podemos agir da forma que eles agem e nem aceitar o sistema do mundo. Paulo diz: transformai-vos pelo vosso entendimento, mudai a vossa mente. Nós temos que ter a mente de Cristo, né? Então, a crise, ela é uma consequência do pecado. E aí, irmãos, nós vimos crise antes do dilúvio, nós vimos crise depois do dilúvio, nós vimos crise no tempo de Jesus, e nós estamos vendo as crises se estabelecerem até os dias de hoje. Quero falar rapidamente aqui dos dias de Noé, antes do dilúvio. Depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus letal. Isso está aí em Gênesis 6 e 5. Porém, o mundo, antes do dilúvio, ainda não vivia o caos. Ele não tinha chegado no limite. Segundo as Escrituras Sagradas, não havia fome, veja só, antes do dilúvio, não havia fome, havia violência, mas não havia fome, e a saúde do homem era boa. Eles viviam mais ou menos 900 anos, eles tinham uma longa vida, então a saúde era boa. Eles tinham filho, pastor Miquel, com 300 anos, eles estavam casando e tendo filhos. Então, eram homens que tinham muita idade, mas tinham muito vigor, mulheres também. Embora houvesse provisão, saúde e expectativa de vida muito alta, o homem continuava longe de Deus e entregue a toda sorte de torpeza. Agora eu começo a entender por que Deus não permitiu que Adão comesse a árvore da vida. Porque imagine só, irmãos, ele já tinha comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o pecado já entrou. E se ele come a árvore da vida, ele ia ser um pecador eterno, igual Satanás, nunca ia morrer.
né? E aqui, Deus teve que também dar um limite para a vida do homem, porque enquanto mais vida, mais pecado vai cometer. Então aqui esses homens viviam 800 anos, 900 anos em rebeldia contra Deus. Pois não? Olha aí, naquele dia, né? Pois é, então o senhor já fez a conta, né? Pois é. A terra encontrava-se corrompida e cheia de violência, segundo Gênesis capítulo 6, versículo 11. Muitos erroneamente acreditavam que a violência é consequência da modernidade e do capitalismo. Vejam só, a violência é consequência do pecado e da dureza do coração do homem que vive longe do Criador. Você pode ser pobre, você pode ser rico, mas se você viver longe de Deus, você será uma pessoa que cometerá todo tipo de coisa que não agrada a Deus. Então, esse negócio de dizer que pobreza gera violência, não. Pode até contribuir, mas o que gera violência é o pecado e o afastamento de Deus, porque quando o homem está afastado de Deus, tanto faz ele ser rico como pobre, ele fica embrutecido, ele vira um animal, ele não tem sentimento, ele não tem misericórdia, ele não tem amor, ele não tem bondade, ele é incapaz de olhar para o ser humano com um olhar de pelo menos humanidade, se identificar. Não tem. Porque ele não tem alguém muito importante na vida dele, que é o Espírito Santo, que produz os frutos. É por isso que alguém que está longe de Deus é incapaz de agir como o Senhor Jesus agiu, porque não tem o Espírito Santo dentro de si. Os irmãos entendem agora por que Jesus falou assim: se as vossas obras não excederem em muitas dos fariseus, em outras palavras, vocês não estão com nada? É porque a nós que temos o Espírito de Deus, nós temos que agir como Deus agiria. Nós somos representantes de Deus na terra. O profeta Abacuque estava em crise, porque a nação de Israel, no tempo dele, deixou de ser representante de Deus, deixou de agir como Deus queria que ela agisse. A crise, então, irmãos, na sociedade depois do dilúvio. Noé, então, antes do dilúvio, construiu a arca, o povo continuou pecando, veio o dilúvio, todo mundo pereceu, mas e aí? Agora nós temos 8 pessoas. Será que vai ter crise? Porque é uma nova chance, é um recomeço. Mas aí nós vamos observar que o pecado está no DNA do ser humano. Então, o que foi que aconteceu? Depois de Noé repovoar a terra, o homem continuou com a semente do pecado em seu coração. Não demorou muito para a crueldade entrar na casa do próprio Noé. Olha só o pecado entrando na casa do Noé. O servo do Senhor plantou uma vinha, fez vinho e se embriagou. O que foi que aconteceu? Seu filho, Cão, só podia ser o Cão, vendo que o pai estava bêbado, expôs a nudez do pai. Vejam só, irmão, só tinha 8 pessoas. Deus tinha acabado de fazer um juízo na terra. Eles passaram 1 ano dentro do barco, né, dentro da arca, e o camarada sai, ele comete uma violência contra o pai dele. Não tinha ninguém ali que a gente pudesse justificar, dizendo assim, foi má companhia, ele andava com fulano, e o fulano levou ele para o mau caminho. Ele mesmo se deixou seduzir pela maldade, né? Pela maldade. Então, Cão foi amaldiçoado por Noé. Já pensou? Que situação difícil, uma crise familiar, o filho expor a nudez do pai, e o pai ter que amaldiçoar o filho? Que situação difícil, hein?
numa mostra clara de que o pecado traz maldição para a família e para a nação. Muitas vezes, a crise é consequência do pecado. E aí, irmãos, o que foi que os descendentes de Noé fizeram? Se estabeleceram numa planície da Suméria, e não demorou muito para eles iniciarem a construção de uma torre. Os irmãos se lembram qual era o nome dessa torre? Qual era o propósito dessa torre? Chegar no céu, porque ele dizia assim: eu quero ver se esse Deus vai nos matar agora de novo com água. Quero ver. Cobriu o mais alto monte, 14 côvados ou 15, agora eu quero ver, vamos construir para chegar lá no céu. Eu quero ver se tem água para chegar até no céu, no trono de Deus. Era isso que passava na cabeça daquelas pessoas que estavam em rebeldia contra Deus. Só que Deus já tinha dito, com o arco-íris, que o mundo não seria mais destruído. Eles estavam tão por fora da palavra de Deus, que eles nem se lembravam do pacto que Deus tinha feito com Noé. Irmãos, quando nós deixamos de ler a Bíblia, quando nós deixamos de meditar na palavra do Senhor, a gente começa a fazer projetos insanos. Sabe o que é projetos insanos? Projetos enlouquecidos, que parece assim que botaram alguma substância na nossa comida e o nosso cérebro ficou fora da sintonia. Comece a negligenciar a palavra de Deus, comece a não buscar a direção de Deus para a vida e observe os caminhos que você vai tomar. Então aqui, o que a gente pode dizer que nós temos hoje em dia? Então aqueles homens, e aí na pessoa do Nimrod, que é o mais conhecido, eles começaram a buscar poder para si e, na busca desse poder, escravizar os mais fracos, né? Mas será que esse espírito, ele está ainda vivo no dia de hoje? Certamente, porque o espírito que estava em Cão, que passou através da maldição para os seus descendentes, que atuou em Nimrod e que atuou naquela geração, aqueles demônios que estavam lá, eles continuam soltos no nosso tempo. Então vejam só, muitos na atualidade estão construindo monumentos para si mesmo. Eu vou dizer mais, tem muita gente que está com o espírito de Nimrod dentro da igreja e não percebeu. Isso é comum lá fora, a gente observa isso lá fora, mas se a gente calibrar o nosso olhar, a gente vai perceber. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo somente à Assembleia de Deus, todos aqueles que se dizem cristãos, né? Vejam só, estão construindo monumentos para si mesmos, querem construir palácios para morar, querem andar de carros importados, as joias mais caras, as roupas de grife mais caras, mas não ajudam aqueles que estão necessitados. Nada contra termos essas coisas, mas nós temos que ter sensibilidade para ajudar os que estão necessitados. Deus não se agradou desse projeto arrogante e fez com que cada um falasse uma língua diferente. Se hoje existem milhares de línguas no mundo, é fruto de uma ação pecaminosa que existia na humanidade, porque antigamente era monolinguístico, existia só um idioma, mas em decorrência dessa rebeldia de Deus contra o Senhor, hoje o mundo não consegue se comunicar direito, porque são vários idiomas. Então aqui mais uma lição: sempre que nós estamos em rebeldia, em pecado contra Deus, vem um castigo, acredite nisso, né? Acredite nisso. A sociedade pós-diluviana não se tornou melhor do que a antediluviana, pois a iniquidade humana continuou a crescer. Então, tanto fazia antes do dilúvio, como depois do dilúvio, continuaram
pecados, e os pecados foram só crescendo. E cresceram a tal ponto que até no tempo de Jesus a coisa já estava feia. Então, se no tempo de Jesus estava ruim, imagine hoje, né? No mundo de 2023. Então, eu queria comentar um pouco aqui sobre a crise nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Aí nós vamos ver se aqueles irmãos lá, eles estavam numa bolha, né? Os irmãos sabem que uma bolha é algo assim que fica todo mundo dentro, aí aqui dentro dessa bolha é uma outra realidade, lá fora é uma outra. Então, será que Jesus e a igreja primitiva, eles estavam numa bolha, vivendo o mundinho deles, muito obrigado, ou eles estavam interagindo com a realidade do tempo deles? E aí eu falei aqui no tópico anterior, que a crise é uma realidade, e nós temos que abrir os olhos e enxergá-la. E eu já quero adiantar aqui, que Jesus entendeu que no tempo dele o mundo estava em crise, e ele andou entendendo essa realidade e agindo em conformidade com o que o pai dele queria que ele fizesse no tempo dele. Os apóstolos entenderam um pouco tardiamente a realidade na qual eles viviam, mas depois a ficha caiu e eles começaram a interagir com a realidade de acordo com o que o Espírito Santo queria que eles fizessem. Então, a lição que fica para a gente é que nós temos que olhar para a realidade, ler a realidade, observar como ela está se comportando e reagir àquela realidade ou interagir com ela de acordo com o que a palavra do Senhor diz que nós temos que fazer. Então, é assim que nós temos que proceder. Mas, como diria o irmão, para não ficar só nas minhas palavras, não me quer. Vamos ver aqui como era no tempo de Jesus. Jesus nasceu na terra de Israel, em uma região conhecida como Palestina. Então, a gente já ouviu e ouve muito falar, né, lá da Palestina. O Filho de Deus veio ao mundo em um tempo em que o Império Romano dominava Israel. Quando diz que o Império Romano dominava Israel, então já diz que o povo estava numa opressão, o povo estava oprimido. Não tinha mais a sua liberdade de respirar como uma nação livre, era oprimido, tinha que pagar imposto e tinha que andar conforme a cartilha do império. A tensão política e a instabilidade social eram grandes. Era um tempo de crise política, então tinha crise política. Mas, pastor, o que é crise política? Quem mandava Israel era Roma. Então, politicamente, Israel não existia, era Roma que mandava. Existia crise social, existia pobre, existia necessidade, existia escassez de tudo que a gente pode imaginar que contribui para uma existência difícil. Existia crise moral, existia crise espiritual, tudo que nós temos. Mas em meio à crise, a essas crises, a luz raiou, dissipando as trevas e trazendo esperança para a humanidade. Que luz foi essa, irmãos, que raiou lá? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está em nosso meio? Glória a Deus. Então, nos dias de Jesus, havia muitos pobres, doentes e necessitados. Os evangelhos estão cheios de milagres que Jesus fez. Por isso o mestre ensinava que era preciso cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Agora eu vou pedir a ajuda de alguém para ler Isaías 58, versos 6 e 7. Isaías 58, versos 6 e 7.
Isaías capítulo 51. Então, olha o que Jesus ensinava. Jesus pegava o rolo do profeta Isaías e dizia, ó, tem que fazer isso. Quem achou? Leia. 6 e 7. Olha aí. Porventura, não é. Isso é Jesus ensinando. Jesus está ensinando para a igreja. Porventura, não. Vai lá, o senhor fala, eu repito. Porventura não é este o jejum que eu escolhi. Não é fazer 40 dias de jejum, é o quê, irmão? Deixa de ficar fazendo iniquidade e impiedade. O que mais? E desfaça as ataduras do jugo. E que deixe livres os quebrantados. Ou seja, irmão, uma pessoa que está quebrantada é uma pessoa que tem toda a ordem de necessidade. Em outras palavras, ajuda esse daí, que essa é a verdadeira religião. Não vira de costas, ajuda o necessitado. Jesus dizendo, eu que sou Deus, eu desci, estou fazendo isso, siga o meu exemplo. Eu estou seguindo o exemplo que o meu pai deixou registrado lá no profeta Isaías. O que mais? Já leu tudo? Porventura também não é que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desterrados. E vendo nu, cubras. Muito bem. Aí Jesus diz lá depois, em um dos evangelhos, estive nu e não me vestistes. Tive fome e não me deste de comer. Estive descalço e não me calçaste. Olha aí. Né? Então o que Jesus está dizendo, ei, vocês dizem que são crentes. Aí Jesus está dizendo em outras palavras, eu sou crente. Jesus dizendo, eu sou crente, porque eu estou cumprindo o que o meu pai falou para o profeta Isaías. Eu estou fazendo o que ele mandou. Então, para vocês abrirem a boca e dizerem que são crentes, cristãos, meus servidores, vocês têm que fazer isso que eu estou fazendo. Os irmãos entenderam como é que é? Pois é, né? Então, obrigado, irmão Mário. Não adiantava dizer que eram filhos de Abraão, caso desfizesse um jugo do oprimido e repartisse o pão com o faminto, né? Eles tinham que fazer isso. A igreja primitiva enfrentou uma terrível perseguição, havia muitos necessitados, todavia os irmãos acudiam aos pobres e necessitados. Em tempos de crises, os bens eram partilhados. E aí Atos, né, diz que eles vendiam e levavam o dinheiro da venda e colocavam nos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam com os necessitados, né? É em meio à crise, abra o seu ouvido agora, é em meio à crise que podemos ver o quanto as pessoas são generosas, né? A generosidade aliada à comunhão fazia com que muitos fossem atraídos a Jesus Cristo, contribuindo com o crescimento da igreja. Em outras palavras, olha esse método de evangelismo pelo testemunho. Eu nunca tinha visto em literatura evangelizar pelo testemunho, né? Olha só, a generosidade da igreja, aliada à comunhão, eles eram generosos, estavam em comunhão, fazia com que muitos de fora, observando o comportamento deles, fossem atraídos para Cristo, né? Atraídos para Cristo, contribuindo com o crescimento da igreja. Meu irmão, eu vou parar aqui e vou perguntar,
Será que o mundo está sendo atraído para Cristo e a igreja está crescendo porque eles estão olhando o nosso testemunho? Eu não vou nem pedir para você responder. Responda depois da meia-noite, lá quando você estiver orando, né? Mas é de parar para pensar. Em outras palavras, irmãos, sem testemunho não funciona. Sem o bom testemunho, não funciona. A crise política, olha só, vamos entrar nela, ainda temos aí 15 minutos. Israel enfrentou uma terrível crise política depois da morte de Salomão. Roboão, que era o filho sucessor, pede conselhos aos anciãos, mas ignora a orientação deles. Então, por que pediu, né? Ele prefere seguir os conselhos dos seus amigos, que eram mais jovens. E aqui fica uma outra lição. Cuidado com quem você se aconselha. Procure se aconselhar com pessoas que você perceba que elas têm intimidade com Deus e podem lhe dar um conselho sábio, né? Roboão buscou fazer aquilo que era melhor para si e não para o povo. Os resultados foram os piores possíveis, né? Parece alguns políticos que a gente vê por aí que não são do Brasil, né? A nação foi dividida, irmã Cristina, afastando o povo de Deus. Essa divisão perdurou por muito tempo, trazendo dor e sofrimento para todos. Então, uma decisão errada, uma decisão pecaminosa, trouxe prejuízo para a nação por séculos, irmãos. Vejam só o que uma decisão errada, se trouxesse prejuízo só para a pessoa morria, se acabava, estava resolvido, mas trouxe prejuízo para a nação por séculos. Não foi por um ano. Quando homens insensatos assumem o poder, toda a nação sofre as consequências. Então, vamos deixar lá o irmão Roboão, né? Espero que ele esteja no paraíso aguardando o toque da trombeta. Mas vamos falar aqui da nossa realidade. Atualmente, o Brasil, eu não sei se isso acontece em Amundá, meu irmão, mas olha, o Brasil está enfrentando uma crise política sem precedentes. Ela tem sido destaque nos principais jornais do mundo. A cada dia surge um novo escândalo. Estamos vivendo um momento político muito delicado. A corrupção tem se alastrado como um câncer, atingindo todos os poderes. Até no meio da igreja, a gente vê aqui e acolá um escândalo de corrupção, né? Como igreja do Senhor, temos que orar em favor da nossa nação e lutar contra toda forma de corrupção, pois temos um Deus que é santo e que abomina tal condição. Quando escolhemos de forma errada uma pessoa para nos representar, tanto no executivo, presidência, governador e prefeito, quanto no legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, a injustiça se alastra e muitos problemas surgem, como os que surgiram em Israel. Então aqui eu quero parar e dizer para você, olhe muito bem, quando você for escolher alguém, tenha pelo menos a delicadeza de olhar para a pessoa e ver quem ela é. Porque você vai estar escolhendo pessoas para governar você vai estar escolhendo pessoas para fazerem as leis, e aí, se for alguém que está longe de Deus, certamente será um governo ruim, e as leis que eles vão fazer, vão ser leis que vão atentar contra os seus próprios princípios e talvez a sua própria liberdade. A crise econômica. Muitos países já enfrentaram terríveis crises econômicas ao longo dos anos.
Nas Escrituras Sagradas, encontramos no livro de Gênesis a história de José no Egito. Deus deu a José a interpretação do sonho e ele foi levantado como governador do Egito. José recebeu de Deus sabedoria para administrar em tempos difíceis. Irmãos, em tempos difíceis, em todos os tempos é Deus. Em tempos difíceis, não tinha faraó, não tinha mago, não tinha ninguém. Deus levantou e deu sabedoria para José, mais do que todos. E a Bíblia diz o seguinte: quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá, sem lançar em rosto. Irmãos, em qualquer tempo nós temos que ter sabedoria, mas ela se faz mais necessária em tempos de crise, e Deus dá. Ele dá por revelação, Ele dá por sonho, Ele dá por interpretação, como Ele fez com José. Estamos vivendo em tempos difíceis. Peça sabedoria a Deus, que Ele vai abrir um caminho para você trilhar. Peça isso. No Brasil, a crise econômica que estamos enfrentando está diretamente ligada à crise política. Segundo alguns economistas, o Brasil não sairá da crise econômica se não resolver a crise política e a crise ética. A crise ética, foi o que eu falei, está baseada como fundamento a corrupção, né? Aí ele coloca assim, a crise ética para não dizer resolver o problema da corrupção. Em meio à crise, não podemos nos desesperar, nem nos entristecer. Precisamos o quê? Orar e confiar no Deus de toda a provisão. Já pensou se José se desespera na crise? Tinha acabado não só para o Egito, tinha acabado para a família dele, tinha acabado para o mundo, porque o mundo foi procurar comida lá. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você que está na frente do seu ministério, você que está na sua casa, se você estiver antenado em Deus, buscando sabedoria de Deus, Deus vai revelar para você e as pessoas vão buscar alimento na sua igreja, na sua casa, na sua vida. Agora, se você estiver desantenado, vai morrer ele e vai morrer você. Aliás, você já está morto há muito tempo, porque não está pegando de Deus o alimento. José, ele não deixou de buscar Deus. Deus revelava para ele, quanto mais Deus revelava, mais ele buscava. Enquanto ele viveu, Faraó disse o seguinte para ele: eu vou ser maior do que você só quando eu estiver sentado no trono, porque quando eu não estiver sentado no trono, o que você falar eu vou obedecer. Porque ele sabia que em José tinha um Espírito de Deus. Irmãos, o mundo precisa ver isso na gente, o Espírito de Deus na nossa vida. Se nós tivermos o Espírito de Deus, não vai ter situação difícil, porque o Senhor vai dar sabedoria para como nós não devemos nos conduzir naquele momento. É simples assim, irmão Jean, simples assim. Crise espiritual. No texto bíblico deste estudo, o profeta Abacuque, que viveu e ministrou de Judá, questionou a Deus a respeito da crise que seu povo estava enfrentando. O profeta estava em meio a uma sociedade agonizante e por isso desejava algumas respostas de Deus. Muitas vezes, assim como o profeta Abacuque, nós estamos também diante do caos. E às vezes, como o profeta Abacuque, nós perguntamos: por que, Senhor? Por que, Senhor, que eu faço tanto isso? Por que, Senhor, que a nação está nesse caminho? Por que, Senhor, que a minha vida parece que não engata, né? O profeta ficou perturbado ao ver que os ímpios prosperavam e os justos iam mal. Eu acho que ele leu o Salmo 53, né? Por que sofrem os justos, né? Ou por que prosperam os ímpios, né? Deus, entretanto, ouviu as indagações. Irmãos, acredite, o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que ouve, Ele ouve. Se você está gemendo, Deus ouve. A Bíblia diz que o Espírito Santo
quando a gente não ora, Ele intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Faça como o profeta Abacuque, se você ainda não tem a resposta, se está tudo escuro, faça a única coisa que compete a você: ore e se derrame e traga do seu íntimo o mais profundo gemido diante do Senhor, porque Ele está ouvindo. E Ele é sensível, Ele vem e responde. Ele responde. Deus ouviu o questionamento do profeta, Ele ouve e responde nossas indagações, embora nem sempre tenhamos as respostas no momento em que queremos. O Senhor não deixou Abacuque sem resposta. Você vê isso no capítulo 2, verso 1 e 2. O Senhor falou que viria um julgamento sobre Judá. Deus não tolera pecado. Via um julgamento para disciplinar o povo, e para isso Ele usaria os babilônios. Abacuque questiona a Deus, porém, esse questionamento a Deus não significa, missionária, que ele era um homem incrédulo, que ele era um homem fiel. Abacuque era um profeta e era um homem de fé, e ele diz: o justo viverá pela fé. Ele disse isso porque ele estava no meio da crise, passou pela crise, acreditou no Senhor, Deus deu graça para ele, ele venceu, e ele pôde dizer: o justo vai viver pela fé. Suas indagações não eram resultados de dúvida ou incredulidade. Ele confiava que Deus poderia suprir as necessidades do seu povo, mesmo não florescendo a figueira e não havendo fruto na vide. Ele sabia que Deus era poderoso para, no estalar de dedo, mudar a realidade. Meu irmão, se no teu campo a terra não está produzindo, creia que Deus pode fazer brotar água no estalar de dedos. Não perca a sua fé. Mesmo que não houvesse provisão, ele continuaria confiando na fidelidade do Senhor. Confiar em Deus em tempos de abundância é fácil. Você olha para a sua conta bancária, ela está igual a conta do evangelista Miqueias, gorda, graças a Deus. Abre a geladeira, tem do bom e do melhor. É muito fácil. Eu quero ver é continuar confiando na provisão de Deus, quando a gente abre a nossa geladeira e está igual como quando Deus criou o mundo, só água e ar, né? E pendurado na geladeira um monte de conta para pagar. Irmãos, é nos tempos difíceis que nós devemos exercitar a nossa fé. E eu queria concluir aqui, e depois vou para a aplicação. O mundo está em crise, mas o reino dos céus não. O céu não está em crise, e o Senhor continua lá, querendo nos abençoar. Estamos vivendo em tempos difíceis, são tempos marcados pela avareza dos homens. O que é isso? Todo mundo só pensa em dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Presunção, soberba, blasfêmia, ingratidão, profanação, desobediência aos pais, calúnia, traição, obstinação. É esse o tempo que eu e você estamos vivendo hoje. Um tempo onde o ser humano olha mais para si mesmo do que para o próximo, do que para o outro. Entretanto, nas palavras de Jesus, que é espírito de vida, há uma exortação muito maravilhosa para todos nós. Olha o que ele diz. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos. O dia do Senhor virá, e os justos e os ímpios terão a sua recompensa. Eu quero deixar aqui uma aplicação pessoal, diante de tudo isso que nós aprendemos aqui. Não desanime nunca, continue lutando. Não seja como Adão e Eva, que quiseram ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, e com isso
viver uma vida independente de Deus. Eles queriam ser o que Deus é. Deus é soberano e absoluto. Eles pensando que, ao comer da fruta, eles também se tornariam assim. Eles só conseguiram com isso a morte. Seja dependente de Deus em tudo. Irmãos, seja dependente de Deus em tudo. Não corra o risco de tomar decisões fora da orientação de Deus. Dependa da palavra de Deus para determinar o que é bom. Vá buscar orientação para a sua vida na palavra do Senhor. Faça como Abacuque e aprenda a confiar em Deus e a viver pela fé, da maneira como Deus o requer, independentemente das circunstâncias. Abacuque viveu uma vida de fé, independente se nas circunstâncias estavam maus ou boas, más ou boas, ele viveu de uma forma que agradou a Deus. Siga também o exemplo de Noé, que não deixou de confiar em Deus, apesar de passar 120 anos recebendo galhofadas e gozação daquele povo, porque o chamavam de louco, diziam assim: nunca ninguém viu uma chuva, como é que vai dar uma chuva que vai carregar esse barco? Né? Confia em Deus. Ele manteve uma postura obediente, ele não se afastou nem para a direita nem para a esquerda. Não sucumba à pressão do mundo sobre você, confie em Deus. Percebemos a qualidade de nossa fé quando passamos por provações. Você só vai saber quem você é quando você passar por provação. Aí você vai poder medir a densidade da sua fé. Viva em paz, mesmo estando no meio da guerra. E só pode isso quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus jamais é pego de surpresa. Deus jamais é surpreendido por coisa alguma. Ele é onisciente. Em tudo Ele conhece a nossa fragilidade. Ele é o nosso provedor. Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá a roupa, Ele que nos dá o ar, Ele que nos dá o calçado, Ele que nos dá o alimento. Além disso, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa nos ouvir. Creia no Senhor e viva bem no meio da crise, o Senhor está com você. Clame ao Senhor e creia nele, que Deus nos abençoe. Convido os irmãos a ficarem em pé. Pastor Edmar, faça uma oração por nós, para o Senhor nos ajudar a vivermos confiando nele em meio à crise e buscarmos socorro somente nele. Querido Deus Pai, Tu és o Deus soberano, aquele que nos conhece, aquele que sabe das nossas necessidades, das nossas fraquezas, das nossas indecisões. Ou a crise que passamos, que vivemos, mas a nossa confiança está em Ti. A nossa esperança está em Ti, Pai, porque sabemos que Tu és soberano. Tu és o Senhor, que tudo está no Teu domínio. Deus eterno, e a situação não precisa estar boa para Ti nos abençoar. Tu é independente das circunstâncias e nos abençoa de qualquer maneira, de qualquer jeito, independente da situação em que estivermos. Assim, Senhor, que a nossa vida esteja debaixo da Tua proteção, da Tua direção, e a Tua bênção seja sobre as nossas vidas, porque a Tua palavra diz que Tu cuida de nós, nos dá força, confiança e coragem para prosseguir a jornada. Pai, oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.